Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do jogo. Eu tô ligado que você veio aqui hoje para saber sobre o Antony, né? Tem muita modificação ali. O Jim Ratcliffe está modificando tudo lá no time vermelho de Manchester e ainda assim nós temos aqui uma novidade importantíssima sobre o Antony, coisa que muda tudo. Vou falar também com vocês sobre um jogador do São Paulo que está indo embora, possivelmente indo embora, é de muito interesse do Bayern de Munique, tá? E você vê que eu não tô triste aqui não, eu tô feliz porque se o cara for, bom pro São Paulo será, apesar de ser um baita craque da promessa. Além disso, quero falar sobre também o Zubeldia e o Rames Rodrigues. Você tá ligado que agora aqui são novelas, mas eu trago pra vocês uma nova página. Já comecei a falar sobre isso, beleza? Então, vamos junto então. Ó, quero só te lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol. E se for pelo meu primeiro comentário ali fixado, onde tem o meu link, você se cadastrando pelo meu link, você tem um bônus de boas-vindas que consiste no seu primeiro depósito ter o valor dobrado, meu parceiro. Deposita 100, vira 200. 200 vira 400, 400 vira 800 e assim vai até os R$ 1.560 essa dobrada aí. Top ou não é? Olha só, hoje tem aqui a Copa do Brasil, aquela primeira fase, tá vendo? E esse tem o CRB contra o Atlético Clube, que é de Minas, mas não é Atlético Mineiro. Você tem aqui, ó, a Portuguesa contra o Cuiabá. Esse jogo eu achei muito louco. A Portuguesa tá classificada para a fase de final do Paulistão, quarta de final. A vitória da Portuguesa paga 5,04. E a do Cuiabá, mesmo fora, paga 1,72. Olha o Cuiabá com a moral. Tem também o ABC e o Brusque, tá muito louco. Aqui é Copa do Brasil na 1xBet, beleza? Valeu, 1xBet, tamo junto. Gente, joia rara do São Paulo, que novamente surge aí nas últimas notícias do São Paulo, que pode ir para o Bayern de Munique e segue despertando o interesse do time de Munique. O menino chama Henrique Carmo, jogador da base do Tricolor, que é uma promessa assim absoluta para o time de São Paulo, só que ele está custando na casa ali de 270 milhões a multa rescisória dele, né? Quando você fala assim, São Paulo vende por 270 milhões? Talvez não, mas a verdade verdadeira é que esse jogador é um jogador que o São Paulo pode vender até mais caro do que o Beraldo, pela posição que ele joga. O Beraldo é zagueiro, foi vendido muito bem, mas o menino é um menino muito promissor que joga no meio para o ataque ali. Aí vale mais no mercado, não dá para discutir isso. E o Bayern de Munique segue interessado. Então o Bayern de Munique segue interessado na joia de Cotia chamada Henrique Carmo e deve fazer uma proposta aí na próxima janela para o Tricolor pensar em vender. Tô falando isso porque o São Paulo trabalha agora para tirar as dívidas, né? Então você chegar com um aporte financeiro aí no caixa, chegar com esse boost, aí você fala, coloquei mais, sei lá, 150 milhões no caixa por um cabra que nunca jogou no São Paulo, no principal, que é esse Henrique Carmo, jogou um minutinho, se jogou, aí você fala, peraí, então agora aqui a coisa fica boa. E eu acho que o São Paulo tem que se preocupar sim em vender o Henrique Carmo, dá para comprar um Lucas e um Rames pro futuro e um Caleri e ainda usar só a metade do dinheiro. É assim que se faz futebol e o São Paulo com o Henrique Carmo tem que esconder sim as 7 chaves, deixar o moleque lá na gaveta e quando o Bayern de Munique vier buscar, ele leva o feitiço, aquela esperança, sabe? Aquele cheiro do carro novo, do banco de couro, que você está só sentindo o cheiro. É isso que o Henrique Carmo tem que ser pro Bayern de Munique. Não podemos colocar e ter uma decepção ou ele ser um fenômeno e achar que vendemos mal. Deixa assim e venda pro Bayern de Munique que vai ser top. Ó, falei do Zubeldia no vídeo de ontem, sobre o Zubeldia poder assumir o São Paulo. É um pedido de grande parte da torcida do São Paulo. Carpini segue empregado e vai continuar pelo menos nessa fase de mata-mata do Paulista agora. Então o São Paulo não trocou o Carpini depois da classificação dramática, né, ali em cima do Ituano. O Carpini bateu algumas metas, inclusive, sobre classificação, clássicos, classificou São Paulo para a final do Paulista, tá bom demais, para quarta de final, né? Tá bom demais. Agora, a torcida, apesar do pé atrás de descobrir ou não se o Carpini é um cara à altura do São Paulo, independente de ser ou não à altura do São Paulo, o São Paulo segue com ele. Então agora para o torcedor sobra mais ou menos apoiar, né? Eu pelo menos vou apoiar, apoio esse fico do Carpini, acho que ele merece pelo menos esse Paulista para dar certo ou não, e se ele perder o Paulista, não é para demitir, dependendo de como ele perca, né? Chegou numa final com o Palmeiras e perdeu no detalhe, tá de boa. Fez um pouco do trampo. Agora, se ele der essas bancadas, como foi o último jogo contra o Ituano, aí é o que preocupa para um ano de Libertadores. Então que fique claro,
Não estou aqui pedindo fora Carpini, tá? Acho que ele merece esse paulista para nós fazermos uma análise mais apurada. E o Zubeldia segue desempregado, segue sem clube. Então, se o São Paulo acabar por optar ali por trocar o Carpini, acabar por optar por trocar, que frase horrorosa, né? Se o São Paulo optar pela troca do Carpini, aí o São Paulo sim tem Zubeldia numa das possibilidades, apesar da última entrevista que o Zubeldia teria esnobado o São Paulo. Acho que isso é uma coisa tão babaca, tão bestial, tão pequena, que não deve nem ser levada em consideração. Se o São Paulo optar pela troca do Carpini, por que não o Zubeldia, uma vez que no mercado está faltando técnicos, né? Não é meu nome ideal, que fique claro, estou trazendo uma notícia do que pode acontecer se o São Paulo trocar de técnico. Tamo junto? O Rames Rodrigues segue sendo uma pressão pro trabalho do técnico Carpini, tá? Então o Rames Rodrigues segue sendo a pressão, o Carpini se vê muito pressionado a colocar o Rames para jogar, e do lado do Rames o Carpini não tem encontrado nenhum tipo de relutância, nenhum tipo de destempero, nenhum tipo de briga, não tem problema nenhum extracampo entre Rames Rodrigues e Carpini. Falo isso porque é o seguinte, o São Paulo ele tem jogadores medalhões que quando ficam no banco, todo time tem, né? Ele começa a causar problema. E o Rames Rodrigues, na contramão do mundo inteiro, ele é um jogador, se fosse com o Daniel Alves, você imagina aí, o Daniel Alves chegou no São Paulo, virou banco, não joga, você imagina o problema que isso ia virar. Agora um cara igual o Rames Rodrigues está quietinho, está fazendo o dele, treinando, entrando sem torcer o nariz pro técnico, apesar de jogar de vez em quando 15 minutos, de vez em quando 10 minutos, ele entra sem torcer o nariz, vai para campo e entrega o seu melhor. E o seu melhor é um jogo muito técnico. Então o Rames tem sido exemplar no time de São Paulo. Para quem quiser falar diferente disso, ele tem sido exemplar. Muito por isso não tem as brigas que teve no técnico passado, por exemplo. Treta entre Marcos Paulo e Rogério Ceni, Luan, Rogério Ceni e assim por diante. Não teve nada disso. Dito isso, o Rames Rodrigues é um cara que está sim conquistando grande parte da torcida do São Paulo e principalmente aqui os torcedores ficam, Rames e mais 10, Rames tem que jogar mais e tal. E esse sentimento é meio que geral da torcida do São Paulo. Claro que não 100%, tem muita gente ainda que não gosta, mas uma torcida de 20 milhões, tenho certeza que a grande maioria quer ver mais do Rames Rodrigues, até porque o Rames sempre que em campo esteve, ele só ajudou, concorda? Ele nunca atrapalhou o São Paulo, aquela falta de intensidade que inventaram, tiraram de algum lugar ali da cachola, que é um jogador que não se entrega pro grupo, é um jogador que vai atrapalhar, é um ex-jogador em atividade. Falácias como essa foram sendo derrubadas a cada momento que o Rames pegou na bola. Toda vez que o Rames encostou o pé dele na bola, fez gol, fez assistência, fez gols no plural, né? Fez gols no plural, assistências aos montes, aqueles passes com açúcar, aqueles passes aveludados que chegam ali parecendo uma sinfonia, uma música, uma ópera tocada no ouvido de quem está assistindo o jogo, ele tem feito todas as vezes que pega na bola. É um gênio, e um gênio desse tem que jogar, e a corda vai pender para o lado mais fraco se o São Paulo for eliminado, e aí vai ser pro Carpini. Isso eu estou garantindo para vocês, tá? É ele que vai ser cobrado se for eliminado com o Rames no banco e não tiver jogado o Rames ele perder. Bom, Jim Ratcliffe é o presidente e maior acionista lá do Manchester United. Eu vou resumir assim. Ele é um cara cobrão e ele vai assumir o controle do Manchester United. Então ele já falou, meu Manchester aqui eu quero mudanças. E aí tem uma lista de jogadores assim que ela é meio que interminável de quem ele vai mandar embora. Tem desde Maguire, tem desde Varane, tem Casemiro podendo sair também, ele não tá querendo segurar muito o Casemiro. Tem o Martial, tem um monte de caras e o Antony é o principal. Saiu no GE da Globo que o Antony, agora está jogando de vez em quando 10 minutos por jogo. Tá? O Antony ele está totalmente afastado e até o técnico Ten Hag já não está segurando mais, passando muito a mão no Antony ali para dar aquela moral para ele. O Ten Hag foi o cara que pediu ele do Ajax. E agora ele chega lá e ele não jogou bastante no primeiro ano, agora ele não está tendo mais oportunidade agora nessa janela. E aí o que está acontecendo? O Antony é um jogador que ele teve um problema pessoal, tá? Apesar do problema, já falo do problema pessoal. Vamos lembrar uma coisa aqui. O Manchester ele foi um time que durante toda a nossa trajetória de vida, pelo menos quem tem na casa dos 40 aqui, o Antony ele dificilmente aparecia como um time principal. Ele apareceu com o York, o EA,
depois ele apareceu com o Cristiano Ronaldo, mas via de regra o Manchester é um time que sempre tem nome, sempre ele tem aquela história, muitos títulos, mas nós vimos pouco da prática de uma supremacia do United. Aí, por que eu tô falando isso? Porque um cara igual o Pogba jogou no Manchester, mas a gente pouco lembrava que o Pogba lá estava. Um cara igual o Di Maria, jogou no Manchester. E nós pouco lembrávamos que ele estava lá. Teve Falcão Garcia, teve Chicharito Hernández, teve Cavani. Jogadores que foram sendo colocados num buraco chamado Manchester United, que parecia ali o cemitério do jogador. Era ali que o jogador chegava e acabava a vida dele útil no futebol. Então, isso não pode ser desconsiderado para falar sobre Antony, tá? Se falar agora o Antony vive uma péssima fase, beleza. O Memphis Depay vive uma péssima fase no United. Di Maria também. Cavani também. 500. O Cristiano Ronaldo. Tá bom, o Cristiano Ronaldo nessa volta dele aí foi acho que da Juventus pro Manchester United, não jogou absolutamente nada. Na Juventus fez aquele gol de bicicleta lá, maravilhoso. Jogou pra caramba na Juve também. Quando chega no United, não consegue mais jogar, tem que ir embora pro mundo árabe. Então até o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo teve sua carreira quase que acabada no Manchester United. E dito isso, esperar que o Antony agora faça chover num time que é o maior buraco negro do mundo, ali onde engole o talento do jogador, é onde suga, sabe, o talento do cara, é também injusto com o Antony. Se não bastasse, o Antony ele teve um problema pessoal com a namorada, que depois de tudo, ele foi afastado do Manchester, ele foi desconvocado da seleção brasileira para depois ser inocentado. Isso pega um cara igual o Antony, pega o psicológico do cara e vira de ponta cabeça e afunda ele num poço. Todo jogador que tem talvez boa índole, se é envolvido num escândalo desse aí, o psicológico vai embora. Então o Antony está claramente triste. Não dá pra falar que o Antony tá feliz. No futebol, que é onde é a minha praia de analisar, ele está absolutamente infeliz. Se na vida pessoal, eu não sei. No futebol, ele não tá nada feliz no Manchester United. E está sendo escanteado e o United quer mandar o cara embora. É o momento do São Paulo Futebol Clube pegar o Antony e trazer ele de volta pra sua casa. Ah, Juba, mas ele custou 100 milhões de euros. Aí. Verdade, custou. E esses 100 milhões de euros, o Manchester já considera que perdeu e que não vai recuperar nem 50, nem 40. A verdade verdadeira é que hoje o United não consegue vender o Antony por nenhum valor. A não ser 10 milhões de euros, assim, para alguém que, qualquer timinho de Europa baixinha que a gente nem conhece, chega lá e paga. Isso pode acontecer. Não é o que o United quer. O United quer recuperar pelo menos uns 50 milhões de euros, a metade do que investiu, ele sabe que não pega mais 100%. Então, qual que é um dos planos do United? É recuperar o Antony. Fazer o Antony de novo ser um jogador bom. E para isso ele pretende emprestar o Antony. É aí que o São Paulo tem que entrar. Traz o cara de volta para casa. Faz o Antony ser o melhor jogador do Brasil, tranquilo. Chega, põe a camisa do São Paulo e começa a jogar em 2, 3 horas. É melhor do que o Dudu. Fácil. Melhor que o Dudu do Palmeiras. Fácil. Sem comparação, é melhor. Não querendo comparar, não querendo comparar, é melhor. E aí o São Paulo coloca o Antony de volta na seleção brasileira e o United pode ter o seu investimento recuperado nessa tramóia de sucesso para o Antony. Confere ou não confere? Você tá de acordo ou não tá? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!